Com certeza, você já ouviu falar do Burj Khalifa, Torre Eiffel ou ainda do Empire State. Esses grandes arranha-céus não se comparam com a enormidade de cerca de 3.000 quilômetros de altura da Torre de Babel. Este é o canal History Bible, sejam todos bem-vindos. Não esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu like. Você sabia que há mais de 4.000 anos atrás, o mundo inteiro falava o mesmo idioma? Que não havia distinção das raças, credos ou etnias. Babel tinha uma raiz hebraica que significa confusão. O nome se deriva do verbo balal, que significa confundir. Foi uma das primeiras cidades a ser edificada após o dilúvio, com o intuito de estabelecer um centro de renome e evitar um movimento dispersivo entre a população. Segundo a história, seu edificador foi Nimrod, filho de Cuxi, filho de Canaã, filho de Cã, filho de Noé. Esta cidade foi o princípio do seu reino, no Vale de Sinear, conhecido como o berço sumérico na Mesopotâmia. Os cidadãos de Babel tinham essa cidade como sendo a sede do governo de Deus. Sendo assim, afirmavam que o nome se compunha de Babi, porta, e Lu, Deus, ou seja, Babilu, que significa porta de Deus. Essa construção era um desafio para os homens de Babel. Seus habitantes tinham um compromisso de erguer o maior zigurate para os seus deuses. Existia uma crença entre os habitantes de Babel em que os deuses de uma determinada tribo, quando desciam para a terra em visita ao seu povo, tinham que descer pelas escadarias da torre. Eles acreditavam que quando morressem, as mesmas escadarias da torre serviria como um meio de ascensão aos próprios deuses. Acreditavam também que a torre serviria de canal entre os deuses e os homens. Uma curiosidade muito importante. Na região do Tigre e do Eufrates, e também em Babel, não haviam pedras nem cal, de modo que tiveram que fazer os seus próprios tijolos para levantar a torre e usar o betume como argamassa. O betume era abundante na parte superior do rio Tigre e ficava a cerca de 225 km de distância do local onde estavam construindo a torre. Porém, o plano dos edificadores não teve um final feliz, por causa de um castigo que imediatamente produziu espantosa variedades de dialetos. Isso fez com que as pessoas não pudessem mais se entender. Imagine só, você está falando português com uma pessoa aqui no Brasil e do nada, de uma hora para outra, a pessoa começa a falar em japonês. Com certeza você não entenderia mais nada daquela conversa. Essa situação provocou uma dispersão entre os habitantes daquele lugar. Daí veio o nome Babel, juízo de Deus. O processo da edificação da torre e da cidade varia-se entre os anos de 2269 a.C. a 2030 a.C. Isso aconteceu nos dias da vida de Peleg. A Bíblia diz que nos dias de Peleg a terra foi dividida, isto é, a população da terra foi dividida. Essa confusão das línguas está registrada no meio de uma seção do livro de Gênesis e foi dedicada aos semitas, que pode ser um incidente privativo da história semítica e não um fato da história universal. Após este ocorrido em Babel, houveram diversas tentativas de construções gigantescas como essa. Em um texto, Shark-el-Shahri, rei dos acadianos, nos tempos patriarcais, é mencionado a restauração de uma torre-templo em Babilônia. O texto afirma que uma estrutura para uma torre já existia em tempos antigos naquele mesmo lugar. Nos dias do rei Nabopolassar, rei da Babilônia, em 610 a.C., deu-se continuidade em uma torre. Sua altura
era mais ou menos de 91 metros, dedicado ao deus Marduk. Esta torre foi destruída em 331 a.C. pelo rei da Grécia, Alexandre o Grande, terminando então com este zigurate de muitos milênios atrás. E você, o que achou dessa história? Deixe nos comentários se você acredita ou não no que acabamos de te contar. Deixe também sugestões para os próximos vídeos. Até logo!